Existe algo curioso na história espiritual da humanidade. Nem tudo que desaparece foi realmente destruído. Algumas coisas simplesmente deixam de ser ensinadas, deixam de ser repetidas, deixam de ocupar espaço, até parecer que nunca existiram, mas continuam ali, em silêncio, aguardando o momento certo para serem percebidas novamente. Entre esses elementos esquecidos, há uma ideia que atravessou séculos sem nunca desaparecer completamente. Não é um dogma, nem uma religião específica, nem algo que você encontrará facilmente nos discursos tradicionais. É mais sutil do que isso. Trata-se de uma forma de perceber o sagrado sem depender de estruturas rígidas. Em diferentes épocas, essa percepção recebeu um nome: Sofia. Mas o ponto não é o nome em si, é o que ele representa. Ao invés de um conceito distante, foi descrita como uma sabedoria viva, algo que pode ser experimentado diretamente. E talvez seja por isso que foi sendo retirada do centro das narrativas espirituais. Se voltarmos aos primeiros séculos da era cristã, encontramos um cenário muito diferente do atual. Não existia uma única versão dominante da espiritualidade. Havia múltiplas interpretações, comunidades diversas e formas distintas de compreender o divino. Algumas dessas correntes valorizavam a experiência direta acima de regras fixas. É nesse contexto que a ideia de Sofia ganha força, não como figura simbólica distante, mas como um princípio essencial. Para certos grupos, o conhecimento espiritual não vinha de fora para dentro, mas surgia da própria percepção interna. Sofia representava essa capacidade de compreender sem depender de validação externa. Com o tempo, à medida que instituições se consolidaram, essa visão começou a perder espaço. Uma sabedoria que não pode ser controlada ou padronizada entra em conflito com qualquer estrutura rígida. E tudo que não se encaixa, aos poucos, deixa de ser transmitido. Com o passar dos séculos, aquilo que não se encaixava foi sendo deixado de lado, não por ser falso, mas por não ser funcional dentro de sistemas organizados. Textos foram esquecidos, interpretações descartadas e certos símbolos perderam seu significado original. O que antes era vivido como experiência passou a ser reduzido a explicações. E a espiritualidade, que poderia ser um processo de descoberta interna, tornou-se muitas vezes um conjunto de regras externas. Nesse processo, a ideia de uma sabedoria livre foi sendo substituída por estruturas mais rígidas. Mas existe algo importante. Aquilo que faz parte da experiência humana profunda não pode ser eliminado. Pode ser ignorado, reinterpretado ou até distorcido. Mas não deixa de existir. Apenas deixa de ser reconhecido da mesma forma. Mesmo fora das estruturas oficiais, essa percepção continuou surgindo. Em tradições paralelas, em símbolos que sobreviveram ao tempo, em experiências pessoais difíceis de explicar. Sempre houve quem percebesse algo além do que estava sendo ensinado. Essa percepção não vinha necessariamente de estudos formais, mas de um reconhecimento interno. Uma sensação de que havia algo mais, algo que não cabia em definições prontas. Dependendo da cultura, isso recebeu nomes diferentes, mas a essência permanecia a mesma. Uma sabedoria que não depende de autoridade externa para existir. E talvez seja exatamente isso que a ideia de Sofia aponta. Não para algo que precisa ser acreditado, mas para algo que pode ser percebido diretamente. Nos dias atuais, algo semelhante parece acontecer novamente. Um número crescente de pessoas começa a questionar respostas prontas. Não por rebeldia, mas porque elas já não fazem sentido da mesma forma. Surge então uma busca diferente, menos focada em sistemas e mais voltada para a compreensão direta. Esse movimento não é organizado, não tem centro, não segue uma estrutura definida.
ele acontece de forma silenciosa. Mas com o tempo se torna evidente, não porque alguém ensinou, mas porque algo foi reconhecido, e talvez seja aqui que a ideia de Sofia volta a fazer sentido. Não como retorno externo, mas como percepção interna. No fundo, essa questão nunca foi sobre recuperar algo perdido, mas perceber algo que sempre esteve presente. Em alguns momentos da história, isso foi mais visível. Em outros, ficou em segundo plano. Agora, parece emergir novamente, não como doutrina, mas como possibilidade, uma forma diferente de olhar para a realidade, sem depender exclusivamente de interpretações externas. E quando essa percepção muda, tudo ao redor também muda. A experiência deixa de ser distante e se torna direta, e é nesse ponto que Sofia deixa de ser apenas um conceito e passa a ser algo vivido. Se isso fez sentido para você, observa mais. E se quiser continuar esse tipo de reflexão, fica por aqui.